Abra sua Bíblia comigo, queridos, em Gênesis, capítulo 6, nós vamos ler apenas o versículo 9, é um texto bastante conhecido, principalmente de quem frequenta a igreja desde criança, uma das histórias mais conhecidas da humanidade. Gênesis 6, 9, quem achou, diga glória a Deus. Esta é a história de Noé. Ele era homem justo, íntegro, entre os homens da sua geração. E Noé andava com Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amados, domingo passado eu estava vindo do Sítio Paraíso para Goiânia, como eu faço todo domingo de manhã, exceto quando tem alguma programação no sábado, que eu tenho que vir antes. Quando a gente chegou num alto assim, na rodovia, olhando para Goiânia, uma porção de nuvens de chuva, e de repente surgiu 2 arco-íris. Um espetáculo muito bonito. Foi surgindo, depois surgiu o outro, e a gente andando na rodovia olhando. Ele estava lá pelo Vera Cruz, mais ou menos, ali. De lá a gente via ele à nossa esquerda, fazendo assim, atravessando. 2 arco-íris. E eu comecei a me lembrar de Noé e da aliança que Deus fez com Noé e com toda a humanidade depois do dilúvio. Depois do dilúvio, que Deus viu como foi terrível, todo mundo morrendo afogado, porque não deram ouvidos a Deus. Naquela época não tinha televisão, celular para Deus avisar. Mas a Bíblia nos mostra em Gênesis que Noé ficou 100 anos construindo a arca e avisando para o pessoal, falando para eles. Então não foi um dia. Eu acredito que a grande maioria teve oportunidade e poderia ter entrado na arca, junto com Noé e a sua família. Enoque foi contemporâneo de Noé. Enoque também andou com Deus. Aqui está dizendo, Noé andava com Deus. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Enoque pregava o evangelho eterno, as boas novas de salvação. Evangelho significa boas novas. Enoque também andou com Deus e durante uns 600 anos ele ficou avisando: gente, vocês estão totalmente enganados, aloprados, longe de Deus. Por que é que Deus tomou essa iniciativa de acabar com tudo num dilúvio e deixando apenas uma arca para a salvação das pessoas que acreditassem em Deus, ou que andava com Deus, ou que amava a Deus, ou que servia a Deus? É porque esta geração era uma geração extremamente má e perversa. Se você der uma olhada antes, no livro de Gênesis aqui, um pouquinho atrás desse versículo que lemos, vocês vão ver a corrupção se instalou na terra de uma maneira terrível, ao ponto dos anjos virem, deixarem, e não foram os anjos que caíram com Lúcifer, eram anjos que estavam no céu, ao ponto de virem e ter relações com as mulheres, com as filhas dos homens, de onde surgiram os Enaquins, os Nefelins, de onde surgiram os gigantes na terra.
A Bíblia diz que esses anjos estão presos em cadeias eternas, aguardando o julgamento. Porque os que caíram com Lúcifer já foram julgados e condenados. Só ainda não foram presos, mas serão presos e jogados no lago de fogo eternamente. Porque Deus, Ele não prende. Ele é juiz, Ele julga. Mas o diabo vai ser preso. Agora esses anjos estão aguardando em cadeias para serem julgados. Paulo diz que nós vamos julgar os anjos. Provavelmente esses aí. Então eu estava vindo e vendo o arco-íris e pensando, poxa Senhor, o Senhor é tão bom. E comecei a me lembrar de uma aliança que eu tenho com Deus. Nós estamos presos a Deus. Deus é um Deus de alianças. Nós estamos através da nova aliança, selada com o sangue do Cordeiro. A Santa Ceia não é nada mais, nada menos do que nos lembrar de que temos uma aliança com Deus, selada com o sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Quando Jesus reuniu os discípulos para a última ceia, Ele disse, olha, esse é o meu sangue que é derramado em favor de vós, esse é o meu corpo, pegou o pão, que vai ser entregue na cruz. Isaías diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, o seu corpo nos foi entregue para cura, o sangue para remissão de pecado. Eu comecei a pensar e a falar com Deus. Estava conversando com a Dalva, parei, comecei a meditar. E durante essa semana toda eu fiquei com isso na cabeça. Busquei de Deus durante a semana uma palavra. Aí ontem eu falei, tá bom Senhor, então vou anotar aqui sobre a aliança de Deus com o homem. Mas nós fazemos uma aliança com Deus quando recebemos a Jesus no nosso coração. Quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. A Bíblia diz, o próprio Jesus falou que aquela geração dele era má e corrupta. A geração de Noé era também. E hoje, querido, a nossa geração está 10 vezes pior do que você imagina. A corrupção se instalou em todas as instâncias e para todos os lugares da terra. Então, queridos, Noé, a Bíblia diz que Deus fez uma aliança com ele porque ele foi achado por Deus. No texto que lemos diz, essa é a história de Noé. Ele era um homem justo, um homem íntegro, um homem, dependendo da tradução, um homem perfeito. Mateus 5,48, Jesus falou, sede vós perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Esse perfeito aí é integridade, seja íntegro. Não tenha 2 pesos, 2 medidas. Quando Deus olha para nós, Ele olha através do sangue do Cordeiro. Porque o único homem perfeito, o varão perfeito foi Jesus. Aí eu quero falar com você algumas coisas, daqui a pouco você vai entender. Noé foi achado por Deus como íntegro, fiel, perfeito. Essa palavra perfeito, geralmente a gente corre muito dela, né? Porque não é fácil, não é tão simples assim. Temos defeitos, aliás, nós já nascemos com defeito de fabricação. Quem sabia disso? A Bíblia diz que nós já nascemos em pecado. Somos semente de Adão, uma raça corrompida, pecadora, terrível. Mas
Deus olhando para a terra com toda a corrupção, com tanto problema, Ele tomou a decisão de acabar com tudo. Mas quando Ele olhou para Noé, Ele achou, Noé foi achado perfeito, íntegro, fiel, justo na sua geração. Enoque já tinha subido. Deus o tomou para si, diz a Bíblia. Ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Aí Noé, Deus não tomou para si, Ele não arrancou Noé do mundo. Jesus disse: olha, eu estou pedindo para o Pai que não os tires do mundo, mas que os livres do mal. Assim como Deus fez com Noé, Deus tomou a decisão de fazer conosco. Ninguém converte e é arrebatado. Convertemos e continuamos aqui, e Deus começa a nos transformar, e o que Deus quer é que nós sejamos como Jesus foi, perfeitos. Então, queridos, ser perfeito não quer dizer que a gente não tenha falhas na nossa vida. Erramos, falhamos, pecamos, mas a Bíblia diz que pecado confessado é pecado. Aleluia, graças a Deus por isso. Então Noé foi um homem justo, um homem perfeito, e ele andou com Deus. Por que é que a sua integridade foi destacada? É porque ele não se misturou com os homens daquela geração. Significa que ele não fez o que eles faziam. O que era normal e natural para eles, não era para Noé. Hoje, o que é que Deus espera de mim e de você? O que é natural para o mundo, traição, adultério, mentira, corrupção, corromper e ser corrompido, isso não é normal para nós, é normal para o mundo. Se você é filho de Deus, o que Deus espera é a sua perfeição. É que sejamos transformados até a estatura do varão perfeito que é Cristo. Simples assim. Então Noé, queridos, Deus fez uma aliança com ele, sabe por quê? Porque ele foi obediente a Deus. Aí Deus fez uma aliança com ele, apesar do dilúvio. Mas Deus o avisou: Noé, constrói uma arca, bota os animais lá, vai você e a sua família. E avisa para quem quiser entrar. Jesus hoje é como uma arca. Ele é a nossa salvação. Se não entrarmos em Cristo, se não estivermos em Cristo, nós vamos perecer. Vai morrer todo mundo afogado, vai todo mundo para o inferno, trocando em miúdos. Mas quando nós fazemos uma aliança com Deus e andamos em perfeição e tentamos ser íntegros no nosso viver, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja, sabe o que acontece? Você está salvo. Porque tem muita gente que acha que é só levantar a mão, receber Jesus, cafunga na piscina, o Rosemir batizou, agora eu estou salvo. Uma vez salvo, só para viagem não, irmãos. Essa teologia é tão furada. Hoje de manhã mesmo nós vimos a Marília falando sobre a parábola do credor incompassivo. O cara devia uma dívida impagável, chegou diante do rei, o rei o perdoou. Aí ele estava salvo. A dívida era impagável, assim como nós temos uma dívida impagável. Não adianta o homem querer pagar a sua dívida com Deus, não consegue, não existe, não dá conta. Então a nossa salvação é de graça. O rei perdoou de graça. Olhou na cara do peão e
ele devia 300 mil quilos de ouro para o rei. Era uma dívida impagável. 150 mil dias de trabalho. Aí ele saiu da presença do rei, encontrou alguém que devia 10 reais para ele. Oh, você não vai me pagar? Não, eu não tenho condição, não tenho os 10 reais. Porrada. Tem que me pagar. O rei ficou sabendo. Ele não estava salvo, ele não estava livre, o rei ficou sabendo. O que Jesus ensinou no Pai Nosso? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos deve. Ele não fez isso. Vimos hoje sobre perdão. Quem não está vindo de manhã, irmão, você está perdendo. Ou então vê os estudos, pelo amor de Deus, no YouTube, tá bom? Pelo menos. E passa para mais alguém. Tem sido tremendo. Aí, queridos, o rei o chamou e sabe o que ele fez? Aquele escrito de dívida, aquele perdão foi revogado. Falou, eu te perdoei milhões que você me devia, você não conseguiu perdoar 10 reais. Sabe o que vai acontecer? Chamou a galera, falou, arruma o cacete nesse vagabundo aqui. Chega o pau. Esse rei é Deus. Quem tem uma dívida impagável somos nós. E se não conseguimos perdoar uma coisinha pequenininha, 10 reais, pode ter certeza que você corre o risco de ser revogado. Foi revogada a salvação daquele cara. Ele estava salvo, livre da dívida, que era impagável. Então Noé foi achado íntegro, perfeito, diante de Deus. Por isso Deus fez uma aliança. Quando eu vi aquele arco-íris, eu lembrei de Gênesis 9,16. Olha o que Deus disse para Noé, depois do dilúvio: toda vez que eu colocar o arco nas nuvens, eu vou me lembrar dessa aliança que eu fiz com você e com toda a terra. Gênesis 9,13 fala assim: o meu arco que coloquei nas nuvens. Isso foi depois do dilúvio. Isso vai me fazer lembrar que nunca vai faltar dia e noite, verão e inverno, plantação e colheita. Porque a vontade de Deus era torrar tudo. Tem gente que acha que Deus é tão bonzinho. Ele é bom, Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Mas vocês lembram quando o povo pisou na bola com Deus, se levantou contra Moisés? Sabe o que aconteceu? Deus falou: Moisés, sai da frente que eu vou arrebentar com todo mundo. Estou irado. A Bíblia diz: dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, queridos, eu comecei a me lembrar das promessas de Deus. Mas eu sei que Deus é um Deus de alianças. Ele fez aliança com Noé, com toda a humanidade. E Ele não quebra as suas alianças. Ele se relaciona conosco através de alianças. Muitas vezes aceitamos a Jesus, mas não temos uma aliança verdadeira com Deus. É tipo aliança de casamento. Tem todo tipo de aliança. A Bíblia diz que tem aliança de sangue. É essa nova aliança. Antes de Jesus morrer na cruz, a aliança de sangue, sabia como era? Você sabe como é que funcionava? Foi o que Davi e Jonatas fez. Ou furava o pulso, os dois, ou a ponta do dedo. E encostava, quando estava saindo sangue, encostava um no outro. Temos uma aliança selada com sangue. Ou no pulso, ou na ponta do dedo. Davi fez essa aliança com Jonatas. Tanto é que Davi teve que cumprir esta aliança. A coisa mais terrível para Davi foi quando os gibeonitas pediram para matar 3
descendentes de Saul. Foi terrível para ele, porque tinha uma aliança com Jonatas e com a descendência de Saul. Aí ele entregou para eles. Era o único jeito de Deus quebrar, porque havia uma peste muito forte, o problema estava muito grande. Porque Saul tinha matado os gibeonitas e Josué tinha feito uma aliança com eles, em nome do Senhor, lá no deserto, 300 anos antes. Saul quebrou essa aliança. Como foi ele que quebrou? Os próprios filhos pagaram. Então, queridos, Deus é um Deus de alianças. Ele fez aliança com Abraão, aliança com Davi. Ele fez uma aliança com Salomão. Quando Salomão pediu sabedoria, ele falou: vou fazer uma aliança contigo, vou te dar sabedoria, dinheiro, farofa, batata frita, ketchup, você vai além de sabedoria. Pode ir nos pit dog comer de graça para todo lado. Vai ter dinheiro para comer x-salada até estufar a pança. Ah, pastor, isso foi para o passado. Não, irmãos, é para hoje. Hoje nós temos uma aliança selada com o sangue do Cordeiro. Jesus disse: essa é a nova aliança que eu faço com o homem. Aleluia. Irmãos, você pode fazer outras alianças. Estava comentando agora, esses dias agora, não sei se foi hoje, estou meio velho, com um irmão que chegou um dia. Ele sempre cuidou da mãe dele. O pai dele separou da mãe e ele cuidava da mãe dele, que estava com a doença, que nós oramos até cair de costa. Infelizmente Deus não curou. Hoje ela está na glória. Ele veio pedir oração. Ele falou: eu preciso ganhar mais, eu preciso. E Deus ali me usou e falou com ele. Estava fazendo uma aliança com ele. Ele disse: olha, eu quero passar num concurso para ter um emprego seguro. Falei para ele: Deus está fazendo uma aliança com você hoje. Todo concurso que você fizer, você vai passar. Irmãos, ele fez 5 concursos, passou nos 5. Veio me contar. Falei: pastor, eu passei no concurso fiscal da prefeitura, passei no TRT, eu passei na Polícia Civil, eu passei, mas eu não lembro mais nem, eu sei que foi 5 concursos. Falei: agora você escolhe. Do meu ponto de vista, ele escolheu o pior, mas isso aí, gosto não se discute, mas vale um gosto que um caminhão de abóbora, todo mundo sabe disso. Ele escolheu da Polícia Civil, ser escrivão da Polícia Civil. Ganhava menos, não entendi nada. Falei: tá bom. Mas que ele passou. Que Deus cumpriu o trato com ele, cumpriu. Está lá na Polícia Civil até hoje. Então, irmãos, eu quero te fazer uma pergunta. Hoje Deus pode olhar para nós e falar a mesma coisa que Ele falou de Noé? Que Noé era um homem justo, íntegro, um homem que não se misturava à sua geração. O que significa isso? Todo mundo faz coisa errada, mas eu não sou todo mundo. Eu tenho uma aliança com Deus. Eu amo a Deus. Eu quero é Deus. Oh, aleluia. Eu quero é Deus. Viu? Que é em ritmo de música, irmãos. Ritmo de festa. Eu acho que esse irmão, o pastor Ruth, eu acho que fez essa música, estava pensando em Silvio Santos. Festa, dia de festa, papapá. Irmãos, será que quando Deus olha para nós, Ele pode ver em nós um coração íntegro, perfeito, um coração sem mistura?
Você pode dizer que não tem nada que vai dividir a sua fidelidade a Deus. Nada. Mulher, macaco, papagaio, dinheiro, homem, bens, emprego, nada. Deus em primeiro lugar. Família. Sabe, irmãos, minha família, minha vida. Só quero te perguntar uma coisa: sua família vai te salvar? Deus é a minha vida. Família é um complemento que Deus te dá, às vezes para te abençoar, às vezes para te passar raiva. Então, queridos, a nossa verdadeira vida, a nossa verdadeira suficiência vem de Deus. Para Deus olhar para nós e dizer que temos um coração perfeito, Ele tem que saber, Ele tem que ver que você ama realmente a Deus. Aqui diz que Noé andava com Deus. Irmãos, para você andar com alguém, você tem que amar. Tem que estar disposto a servir, a ser servido e a servir. Amém? Jesus lá em Mateus 5,48, ele falou: olha, sede vós perfeitos, como perfeitos é o vosso Pai Celestial. Irmãos, nós temos falhas. Como é que Deus olha para nós e vê um coração perfeito num ser humano tão falho, tão miserável? Paulo, ele disse: olha, eu sou o principal dos pecadores. Paulo para mim é um espelho. Jesus, depois Paulo como apóstolo. Mas Deus olha para nós, queridos. Paulo, em todas as suas cartas, ele escreve aos santos da igreja em Colossenses, aos santos da igreja em Roma, aos santos da igreja. Sabe por que ele faz isso? É porque Deus, quando Ele olha para nós, Ele não vê as nossas falhas. Ele sabe que erramos, que pecamos, e Ele, se você não pedir perdão para Deus, a coisa fica feia para o seu lado. E se você não perdoar a quem te ofende, a coisa fica feia para o seu lado. Sabe como é que funciona? Deixa eu te falar. Se quando todo mundo entrar ali no salão, a gente conseguir uns 300 óculos vermelhos, dá um para cada irmão. Quando vocês estiverem olhando para o Rosemir, que cor que o Rosemir vai estar? Vermelho. Eu sou vermelho, irmãos? Mira, por favor, mira. Nem branco, nem preto, pardo. Mas não sou vermelho. Se você pegar 300 óculos verdes, colocar nos irmãos, que cor que o Rosemir vai ficar? Verde. Por acaso eu sou lanterna verde? Nunca fui. Tem lanterna lá, já ganhei umas de presente. Mas nunca fui lanterna verde. Eu não sou verde, é o óculos que é verde. A Bíblia diz que Deus nos olha através do sangue de Jesus. Ele nos olha através de Jesus, o varão perfeito. Então ele olha para o Rosemir com 500 milhões de problemas e defeitos, já veio com defeito de fabricação. Ele olha para mim através do sangue do Cordeiro. Aí ele não vê pecado, ele vê Jesus que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar. Aleluia! Irmãos, Deus é um Deus de aliança e Ele tem uma aliança selada com o sangue do Cordeiro. Ele tem uma aliança comigo e com você. Porque quando o diabo vai diante de Deus nos acusar que ele é o diabolo, ele é o acusador dos irmãos, Deus
Fala para ele, olha, ele já foi lavado e remido com o sangue do Cordeiro. Ele tem uma aliança comigo, ele me ama. Ele tem falhas, nós temos. Irmãos, então Deus fez uma aliança. Jesus reuniu os discípulos, olha, vocês vão fazer isso em memória de mim. Lembre-se sempre que você tem uma aliança com Deus e Deus tem uma aliança. O meu corpo será entregue, o meu sangue será derramado para selar esta aliança. Esta aliança foi selada na cruz do Calvário. Por isso nós temos a salvação. Por isso o diabo nos acusa e o Espírito Santo e Deus também nos defende. Jesus nos defende. Ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso sacerdote. É Ele que está diante de Deus nos defendendo. É o Espírito Santo que ora por nós. É o Espírito Santo que olha para nós e nos capacita, aleluia, a não permanecer no pecado. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus, aleluia. Queridos, nunca se esqueça disso. Nós temos uma aliança com Deus. Você tem uma aliança com Deus e Deus tem uma aliança com você. Vocês são um em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo do céu de glória. Amém? Glória a Deus.